Chegou a hora de você ver com a gente o que Roberto Cabrini descobriu ao refazer o caminho dentro do Jacarezinho, onde uma operação policial contra o tráfico de drogas acabou com a morte de 28 pessoas. Cabrini, inclusive, teve acesso com exclusividade aos lugares onde o confronto foi mais intenso. Ele conversou com pessoas que ficaram ali no meio do fogo cruzado, inclusive com a viúva do policial assassinado. História de uma quinta-feira de sangue. Uma quinta-feira em Jacarezinho. A operação e suas entranhas. A vista impressiona. É um mundo à parte. A favela do Jacarezinho, a segunda maior da América Latina, atrás apenas da Rocinha. Em população, é a sétima da América Latina, mas é em extensão territorial que atinge a segunda posição. Com isso, vem também muitos problemas sociais. Aqui vivem cerca de 80 mil pessoas, uma imensidão a perder de vista. Uma comunidade para sempre marcada pela operação de quinta-feira, para o bem e para o mal. Os tiros intermináveis e fuzil. Vai, tá na laje. Essa é a porta dessa farmácia aqui em Jacarezinho e vejam só como ela ficou. Totalmente perfurada pelas balas na operação de quarta-feira, pelo tiroteio. Difícil saber quem atirou, quem foi o responsável. Os bastidores da ação policial mais letal da história do Rio. 2 deles entraram aqui, na casa da dona Ana de Lourdes, e se esconderam embaixo desse sofá. Os 2 foram mortos exatamente nessa posição. Os 2 lados das mortes em série. Wellington, descreva exatamente o que você viu no dia da operação. Tiro, pessoas se entregando e sendo mortas por... não sei por quê, por vontade de querer matar. Você está falando de execução? Isso, execução. Na verdade, você falou... Você viu isso? Vi. Não só eu, vi todos. O que você viu exatamente? A comunidade toda viu, Cabrini. A opção sempre é do criminoso de ser preso. Tá? O que houve nessa operação, e eu ratifico isso aqui e reafirmo isso aqui, é o alto grau de resistência criminosa e brutal por parte desses marginais. Aqui andei por todos os cantos. Como é que você descreve exatamente o que aconteceu, Kim? Cara, foi uma chacina. Como é que a gente olha para uma criança de 3, 5 anos e fala para eles que aquilo dali foi um cenário tranquilo? Em busca de respostas. Em busca da verdade. Um raro acesso ao coração da comunidade. Você tem que sair da sua casa de manhã cedo para ir trabalhar e tem que deixar suas crianças sozinhas sem saber se você vai voltar. E eles não vão ter nada para contar pra gente de bom. Os caminhos para se entender o que aconteceu. Gente que viu tudo de perto. O que a senhora viu que marcou mais para a senhora? Acho que disparo de tiro e muito corpo no chão. A visão da polícia. O nosso momento mais crítico é quando a gente abre a porta, por assim dizer, para tentar identificar com que cenário a gente vai se deparar. E nesse momento nós fomos recebidos a bala, a tiros, que a gente simplesmente revidou a injusta agressão que a gente estava sofrendo. A visão da comunidade. Na minha opinião, era para eles terem levado eles presos, não precisava matar. Era para eles terem levado eles presos, mas eles preferiram matar. A entrevista é exclusiva com a mulher de André Frias, o policial morto na operação. Meu marido era tudo para mim, minha vida, meu tudo. Que Deus perdoe a pessoa que fez isso, porque não sabe o que tirou de nós. Não sabe. A emoção do filho que tem o pai como herói. Um herói que partiu em Jacarezinho. Delegado Max, o senhor conhece... O delegado que comandou a linha de frente dos policiais e que testemunhou o inspetor de polícia sucumbir. Essa operação valeu o sacrifício do policial André? Sempre vale o sacrifício. Ele fez o que ele acreditava. Uma favela que nunca mais será a mesma. Madrugada desse domingo, ao fundo as luzes da comunidade. São 5 horas. Estamos na entrada da favela do Jacarezinho.
Nesta quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, 250 policiais civis se preparavam para o que eles chamam de grande incursão, naquela que se tornaria a mais letal operação da história do Rio de Janeiro. Era só esperar o sol nascer. E não ia demorar. E ele aparece. Jacarezinho vai estremecer. Aqui na favela do Jacarezinho são 6 horas e 8 minutos. Na quinta-feira, exatamente nesse mesmo horário, começava a operação policial. O carro blindado da polícia, conhecido como Caveirão, entrava por aqui. Esta é a entrada da rua José Maria Belo. Objetivo oficial: prender membros de um esquema de aliciamento de menores para o tráfico e o roubo de trens. Os policiais sustentam que enfrentaram uma resistência de cerca de 200 homens armados de fuzis a serviço do tráfico, a serviço do Comando Vermelho. Este é o local exato da morte do policial. Na quinta-feira, o Caveirão da polícia avançou até esta barreira. Eram 6h15 da manhã, quando o inspetor de polícia André Frias e outros 5 policiais deixaram o carro blindado. André foi atingido logo em seguida com um tiro na cabeça, um tiro fatal. Ele caiu nesta posição. As marcas de sangue ainda podem ser vistas aqui. Uma conversa exclusiva com a família do policial morto na operação. Jaqueline, boa noite. Obrigado por me receber. Meus sentimentos. Posso entrar? Com licença. Jaqueline, que pessoa e que profissional era o André? Excelente no que fazia. Responsável no que fazia. Amava o que fazia. E ele tinha orgulho de ser policial? Muito orgulho. Muito orgulho. Ele falou assim, meu amor, se em outras vidas eu vier, eu vou vir policial, que é o que eu amo. No celular recuperado do policial morto, imagens de uma trajetória. Da prisão de suspeitos a operações na mesma Jacarezinho. Missões tão arriscadas quanto a fatal de quinta-feira. O que você sabia sobre a operação que ele ia realizar? Não sabia nada. Ele não falava em casa? Não. Nesse dia, o que ele disse? Amor, amanhã eu tenho operação cedo. Tá, amor. 3h30 eu tenho que estar saindo de casa. Ele voltou e me deu um abraço. E deu um abraço nele gostoso. Ele me olhou assim, diferente. Mas eu fiquei assim, não percebi tanto e fui embora. Na mesa, as marcas das principais conquistas do policial morto. Também aparece Ozzy, o cachorro de estimação do policial. Quando é que a senhora ficou sabendo da morte dele? Quando eu cheguei no hospital. Que hora? Mais 8 horas. Mais 8 horas por aí. Para um guardador de carros. Ele falou, já tem um morto aí. Tem um policial morto aí. Assim que eu fiquei sabendo. E daí em diante, muitas pessoas já mandaram muitas coisas pra mim, mas eu não fiquei focada nisso. Eu tô só procurando saber o porquê. Eu não sei o que aconteceu. Não sei como ele morreu, como ele foi arrojado. Eu sei, assim, não sei como foi a estratégia lá do início do que foi. Não sei ainda. Que tipo de sentimento predomina na sua mente nesse momento? Saudade? Vingança? Saudade. A saudade, eu ainda posso falar assim, porque eu não caiu minha ficha pra mim falar assim, eu tô com saudade. Eu não tô acreditando que eu perdi meu marido. Incredulidade. Eu tô com vontade de ir pra um lugar e gritar o nome dele, falar o porquê. É isso, eu não tô de vingança, não. Poxa, a pessoa não sabe. A pessoa que tirou a vida do meu esposo não sabe o que ele tirou da terra. A vingança não toma conta do seu coração? Não toma conta do meu coração. Não toma conta do meu coração. Ele era o melhor pai do mundo. Eu não tinha outro igual. Me dava carinho, força, me ajudava nos estudos. O que ele falava do trabalho dele, Nicolas? Que era muito arriscado, que ele podia ter perdido a vida. E você sempre vai ter muito orgulho do seu pai? Muito. Sempre.
O que a senhora quer mostrar? Essa mesa de café de manhã. Todos nós temos famílias, a gente não pode julgar ninguém. Com certeza, quem tirou a vida do meu esposo também tem família. Então, assim, o que é a vida? O que é a vida? Qual o preço? Bem, O seu marido se foi, essa guerra contra o tráfico continua? vai continuar sempre vai continuar. Delegado Marcos Amin, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua presença. Podemos entrar? Por favor. Com licença. Um encontro com o homem que comandou uma das mais importantes tropas da operação. O delegado Marcos Amin chefiava 50 homens altamente treinados para esse tipo de missão. Tá na laje. Tá na laje. Delegado Marcos, o senhor conhecia bem o inspetor de polícia André Frias? Conhecia bastante o André. O André sempre foi um inspetor ligado à área operacional, né, a área que eu mais me identifico. Então a gente já teve algumas operações antes de vir a trabalhar junto agora na Delegacia de Combate às Drogas. No momento em que o policial André Frias foi morto, o senhor estava com ele? A gente estava lado a lado, né? A gente estava no meio da patrulha, havia 5 policiais à nossa frente e ele era como se fosse um policial que estava fazendo a minha segurança, porque o comando da patrulha fica no meio para poder gerir ali a progressão dos policiais. Em que circunstância o inspetor de polícia André Frias foi morto na operação? Nós entramos na comunidade dentro de um veículo blindado, nós nos deparamos dentro do blindado com uma barricada, né, um trilho de trem concretado no chão. Nós então desembarcamos 8 policiais para poder dominar aquele terreno para que pudéssemos, de alguma forma, tentar tirar aquela barricada para o blindado passar. Então, quando a gente ganhava terreno, nós progredimos por volta de 20 metros e quando nós estávamos nessa progressão, houve uma primeira saraivada de tiros, uma primeira rajada, nós conseguimos nos abrigar e na segunda rajada, um policial que estava na ponta veio ser baleado no braço e o André, que estava do meu lado, acabou sendo atingido fatalmente na cabeça, já caindo em decúbito frontal. Morte imediata. Morte imediata. Falei, atenção, eu preciso do helicóptero. Preciso do helicóptero na Praça 15, perto do lixão. A gente está sendo alvejado aqui na Praça 15, perto do lixão. Estou com o policial baleado. 2 policiais baleados. De onde vieram os disparos? Os disparos estavam vindo aproximadamente a 40 metros de nós. A polícia conseguiu identificar quem efetuou os disparos contra o inspetor de polícia André Frias? Já conseguimos identificar 3 das pessoas que estavam naquele local que efetuaram disparos e 2 dos que estão neutralizados, que foram neutralizados na ação, também participaram da ação. 3 ainda estão sendo procurados pela polícia. Ninguém preso ainda? Preso ainda não. Até que ponto a morte do policial André Frias fez com que os agentes exagerassem na dose, talvez tomados por um sentimento de revolta, de vingança até? Nós tratamos com profissionais, né? Policiais acostumados a situações de crise. Os policiais ficaram consternados, obviamente, né? Nós tratamos de seres humanos, mas nós precisamos ser profissionais, né? E esse é o papel das pessoas de comando dentro do teatro de operações. Nós participamos da operação, nós apoiamos a operação, mas nenhum excesso é permitido justamente para que nós não percamos a razão e não passemos de agentes da lei para agentes fora da lei. Quantos policiais participaram de toda a operação? No total foram aproximadamente 250 policiais. E vocês calculam que tenham sofrido resistência de quantos traficantes? No local onde eu estava, havia pelo menos 15 traficantes, de 12 a 15 traficantes armados com fuzis. Com fuzis? Com fuzis. Como é que o senhor compara os armamentos das forças policiais e dos traficantes? Os armamentos das forças policiais são tão bons quanto os dos traficantes, só que a gente vive um confronto desigual. A gente vive um enfrentamento desigual porque nós temos que atuar dentro da legalidade, nosso dever é atuar dentro da legalidade e eles não têm compromisso nenhum com as leis e com a Constituição do país. A polícia não poderia mesmo ter matado menos nessa operação? Poderia ter matado muito menos se não encontrasse tanta resistência armada. 24 acabaram sendo neutralizados
naquele local, né, não conseguiram escapar, e os outros 5 que já foram identificados, outras 5 mortes que foram identificadas, eles conseguiram se evadir e acabaram não resistindo aos ferimentos depois. Uma coisa não tem relação direta com a outra. A gente atua dentro da legalidade. E aqueles que foram neutralizados ofereceram resistência armada. Quem não ofereceu foi preso. Dentro da comunidade existem muitos relatos de traficantes que tentaram se entregar e que mesmo assim foram executados. Até que ponto isso corresponde à realidade? Isso tudo vai ser investigado, né? É necessário que seja investigado, mas nós, dentro da comunidade, não percebemos nenhum tipo de ação nesse sentido. Inclusive, os telefones apreendidos, 2 marginais, 2 traficantes, 2 suspeitos, todos os telefones apreendidos mostram que eles estavam se comunicando com familiares e dizendo para os familiares que eles não iam sair daquele local, que os familiares rezassem por eles. Eles descrevem que esses traficantes tentaram se render e mesmo assim foram executados. Cabrini, sob o domínio do medo, eu falo qualquer coisa. Porque, Cabrini, não adianta a pessoa ter uma ficha corrida, também não adianta ela pertencer ao narcotráfico. Ela, naquele momento em que ela foi neutralizada, ela precisava estar oferecendo resistência armada. Então, muitas vezes perguntam para a gente, policial, ele tinha passagem? Ele não tinha passagem? Isso, sinceramente, Cabrini, é irrelevante para a gente. O que cabe para a gente averiguar é o momento da ação. Aquele momento, aquele indivíduo que foi neutralizado, estava oferecendo resistência armada? Se sim, aquela ação está cobertada pela lei e pela Constituição brasileira. Se não, o policial comete excesso e deve responder por isso. O senhor considera que essa operação foi bem sucedida? Eu só não considero que ela foi mais bem sucedida por causa da morte do policial. Os traficantes que morreram foi uma escolha deles. Os policiais entram na comunidade, a Polícia Civil tem por objetivo a defesa da vida. A defesa da vida primeiro dos moradores, depois dos policiais e também, em última análise, dos traficantes. Mas quando eles escolhem o enfrentamento armado, não há outra opção, não há alternativa, senão neutralizar na forma da lei. Está na laje. Está na laje. Essa operação valeu o sacrifício do policial André? Sempre vale o sacrifício. Ele fez o que ele acreditava. Acho que você já passou por muita coisa também no jornalismo e sabe, se você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena porque você faz o que você acredita. Quando se faz o que se acredita, Cabrini, quando se trabalha naquilo que se acredita, mesmo com o sacrifício da própria vida, sempre vale a pena. 3 minutos depois da morte do policial, esse mototaxista, que se chama Anderson da Silva, também foi atingido na troca de tiros. No local, ainda podem ser encontradas marcas de bala. A imagem de Anderson sendo ferido foi registrada pelo celular de um grafiteiro que estava no local. Veja a imagem. O cara já deve ter recuado já. Ai, 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 ai. Morador baleado! Tá baleado! Pegou ele aqui! Ai, ai! Anderson, você pode relatar o que aconteceu exatamente? Por volta de 6h11 da manhã, eu fui atingido por uma bala perdida, não, achada, aqui no mototáxi. Esse é o ferimento? É o ferimento. Tiro de fuzil? Tiro de fuzil. E como é que você está agora? Tô mal, né, cara? Muita dor, possibilidade de trabalhar. Hoje eu só peço que Deus conforte corações de todas as mães que perderam seus filhos nessa guerra. São muitas as histórias de uma quarta-feira que jamais vai ser esquecida. Um dia de dor, um dia de impotência e um dia de muitos questionamentos. Aqui nós vamos encontrar a manicure Mayra. Você é a Mayra? Isso. Tudo bem, Mayra? Tudo, boa tarde. Boa tarde. Você pode me contar o que você viu, o que você testemunhou? Sim, eu moro aqui há bastante tempo e no dia eu escutei muito disparo. Eu estava com a minha filha em casa, eu escutei muito disparo. A minha filha também escutou. A gente sentada no banheiro, eu e ela virava para mim e perguntava: mamãe, acabou? Eu tô com medo. O que a senhora viu que marcou mais para a senhora? Acho que disparo de tiro e muito corpo no chão. Corpo de pessoas jogadas no chão. Muito sangue aqui tinha no beco, muito sangue. A senhora é a mãe dela? Sim. O que a senhora viu no dia? Eu vi eles
impedindo de socorrer minha filha, que estava trancada no banheiro, com a filha pequena. Vi eles com deboche com as mães, desesperada com os filhos, deitado ali no chão. Como assim, deboche? Quando a mãe foi reclamar aos policiais, por que eles fizeram isso e não entregou, não levou o filho dele preso, porque o filho dela se entregou. Ele deu tapinha nas costas do colega e falou pro colega: para de matar filho dos outros, hein, rindo. Ainda virou e falou: não temos que ter pena de mãe de vagabundo. Esta mulher que participou dos protestos perdeu o filho e ainda foi confundida com outra que foi filmada segurando um fuzil. Estão confundindo a senhora com essa mulher. Tá mais de 40, tá muitas visualizações, estão falando que é eu, tô sendo ameaçada. O que a senhora sabe sobre as circunstâncias da morte do seu filho? Que ele estava dentro de uma casa, entraram e mataram ele, só isso. E que ele estava com a mão pro alto, assim, falando que não era traficante, mas esse mesmo mataram. Como é que a senhora descreve isso? Define isso? Escreveu o quê? Eu perdi um pedaço de mim. Eu perdi minha vida. Eu perdi a minha vida. No dia da operação, os suspeitos, segundo a comunidade, ou os traficantes, segundo a polícia, procuraram refúgio em casas como essa. Abri a porta, deixei para ficar aqui só um pouquinho. Aí entraram. Quiseram se esconder aqui. É. E a polícia veio aqui atrás deles? Aí quando foi assim, meio-dia, aí veio a polícia. 2 deles entraram aqui, na casa da dona Ana de Lourdes, e se esconderam embaixo desse sofá. Os 2 foram mortos exatamente nessa posição. Você não sabe as circunstâncias? Não, nós descemos. Quando nós vimos que a polícia ia invadir a casa, nós descemos para o 2º andar. Nesse momento aqui, as marcas, né, dos tiros. Isso é uma marca de tiro de fuzil aqui na parede. Dona Nelita, posso entrar? Dá licença. Quantas pessoas morreram aqui na sua casa? 2 pessoas. Onde? Aqui. Os meninos se renderam? É. Eles ficaram ajoelhados? É. O outro estava no quarto. O que estava no quarto ficou ajoelhado? É, ficou ajoelhado lá no quarto, perto de mim. Aí eu pedi para eles não matar, ele queria matar ele lá no quarto, perto de mim. Aí eu falei assim, não mata ele aqui não. Aí mandou ele se ajoelhar e mandou descer para casa dela ali para baixo. E eles ficaram aqui dentro. E o que os policiais disseram? Eu sei que eu escutei o tiro, moço, que eu estava no quarto, né? Depois saiu o tiro aqui na sala. Aí saiu o tiro aqui na sala, aí a irmã mandou descer. Aí eu passei aqui, estava a mão já caída aqui no chão. A bala bateu na parede aí ainda. E os que estavam aqui nessa sala, que foram mortos aqui, tentaram se render? Estavam rendidos, estavam todos desarmados. Qual foi a imagem que mais te marcou? Os gritos que ficam marcados nas nossas mentes. Os gritos de socorro, os gritos de desespero. Benilson, você é de uma ONG que atua aqui em Jacarezinho. Isso. Que tipo de atuação vocês têm? Nós fazemos trabalhos sociais aqui com jovens, adultos e adolescentes. O que chamou sua atenção na operação? Foi a brutalidade da forma que foi causado esse tumulto, né? De invadir a casa dos moradores e fazer o que fizeram. É verdade que traficantes tentaram se entregar, mas não conseguiram, não puderam? Há relatos. Há relatos. Para a polícia eram todos traficantes? Sim. Só que eu, como na condição de morador, eu poderia dizer que seriam todos suspeitos. Eu não posso afirmar nada. E assim, o que a gente pode dizer nesse momento é que são vidas. Independente da escolha de cada um, são vidas que se foram. Tivemos acesso ao relatório da inteligência da operação. O documento identifica e traz um histórico de cada uma das 27 pessoas da comunidade que foram mortas na ação em 10 diferentes locais de Jacarezinho. Quem eram os 27 membros da comunidade que foram mortos? Algum inocente foi executado? Todos os 27 são criminosos, traficantes com ficha penal e comprovação de sua participação no tráfico. Não há um único inocente morto nessa operação que não o próprio policial. A operação se desenvolveu conforme o senhor planejou? Houve algum imprevisto? Não, a operação ocorreu exatamente como é que estava previsto. O que de fato diferencia essa operação das demais operações é que pelo fato da gente ter permanecido algum tempo sem ingressar naquela comunidade, o tráfico acabou se fortalecendo. Então eles fizeram obras de engenharia física no sentido de prover determinados bunkers, determinadas seteiras para eles poderem atirar nos policiais com o objetivo de matar, o que resultou, consequentemente, numa reação muito mais intensa por parte do tráfico de drogas.
E a gente teve que, enfim, de alguma forma, suportar essa resistência e avançar. Imagens inéditas mostram momentos da operação policial que durou mais de 3 horas e resultou em 28 mortos, sendo um integrante da polícia. Os policiais sustentam que a resistência armada do tráfico foi maior do que a esperada. Eu nunca vi uma resistência tão intensa, tão brutal e tão criminosa, porque eles a todo tempo faziam emboscadas para as equipes de policiais. Dessa vez foi diferente. Eles não atiravam para fugir, eles atiravam para nos matar. Essa foi a grande diferença dessa operação. A gente precisa, sim, do apoio das pessoas que acreditam no Estado Democrático de Direito, que aquele território é um território do Brasil, do Rio de Janeiro, e não do tráfico. Só peço o apoio e que aguardem o fim das investigações, pois vai ficar mostrado que a polícia agiu dentro da legalidade.